Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, sou editor da WW, revistacristã.org, o maior portal brasileiro hoje sobre escatologia geral, preterismo parcial e pós-milenismo. Temos mais de 600 artigos e quase 200 e-books gratuitos falando sobre o tema. E eu estou aqui no canal do Josilei Roseno, que é sobre preterismo parcial e pós-milenismo. Inscreva-se nesse canal, que se vocês não gostam de ler, pelo menos aqui tem vídeo que fala sobre esse tema. E no caso da revista é mais voltado para o lado da literatura. O tema que eu vou tratar hoje é uma pergunta que foi feita: é possível que Deus faça juízo no nosso tempo, como foi em Jerusalém, Babilônia, Egito, como Deus fazia no Antigo Testamento? Isso é até uma pergunta importante para o pós-milenista, porque se o mundo está progredindo e melhorando, é necessário saber se nós vamos ter retrocessos, pioras momentâneas, né? Então, essa é uma pergunta aqui muito importante. Eu creio sim que Deus faz juízos até hoje. É simplesmente nós que não temos o discernimento e nem a revelação especial. Porque o que está na Bíblia ali foi escrito e dito: ó, o que está acontecendo com o Egito, o que vai acontecer com o Egito é assim assado, Babilônia é assim assado. Só que nós não temos uma revelação como essa hoje, para dizer assim: a guerra no Iraque foi um juízo de Deus contra o Saddam Hussein e contra aquele povo. Nós não temos essa revelação especial. E não temos uma Bíblia hoje para dizer que tal guerra, tal epidemia é um juízo de Deus para dizimar um povo perverso de um determinado país. Então eu creio que Deus tem feito juízos. Essas guerras que acontecem, essas epidemias, eu creio que sempre tem alguma coisa por trás ali que a gente não consegue discernir. E partindo-se do princípio que Deus é imutável, e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu não posso acreditar que ele mudou o modus operandi dele do Antigo Testamento para o Novo, nessa matéria de juízos localizados. A queda de Jerusalém é um exemplo de algo que está acontecendo no Novo Testamento, e os indícios que se deixam no Apocalipse para a futura queda do Império Romano também. Então, eu creio que Deus continua fazendo juízo. Aliás, esses juízos, eles acabam moldando o mundo. Se Deus não dá um basta num povo perverso, se Deus não dá um basta em certas iniquidades, a história não vai seguir aquele curso que deveria seguir. Por exemplo, o Hitler, chegou um momento que Deus teve que dar um basta nele. Isso é claro, isso é óbvio. Não só nele, mas todo aquele povo alemão ali sofreu as consequências, porque eles apoiaram também aquele governo do mal. Como também vai chegar uma hora que Deus definitivamente vai acabar com o comunismo. Que o comunismo tem aguentado muito tempo. O Hitler ficou como um bode expiatório, se for ver, né? Claro, foi terrível em maldade, foi, mas o comunismo mesmo tem passado camufladamente, tem passado assim de uma maneira que nós não vimos uma punição final, assim, ó, o comunismo acabou no mundo, porque o comunismo tem muito mais crueldade no seu histórico do que o Hitler na Alemanha. Mas só que também no dia que cair, vai ser, acho que um dos piores inimigos que a fé cristã já teve. No dia que cair, vai cair de uma vez também, para as pessoas um dia ridicularizar e falar assim: como é que algum dia alguém acreditou numa ideologia dessa? Então eu creio sim que há juízos localizados, mas nós nunca, só na eternidade, vamos saber o que foi, o que não foi. E eu creio que nisso Deus vai, como um bom agricultor, ele vai tirando os galhos podres, ele vai fazendo tudo que tem que ser feito nessa lavoura para que se produza frutos, para que tome um curso.
e Deus vai controlando a história assim. Agora, lembrando, enquanto a Era Dourada não chega, isso vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito, porque eu vejo assim que uma coisa que tem que ser entendida de uma vez por toda dentro do pós-milenismo, até para eles conseguirem, para nós pós-milenistas, conseguir ter poder para combater as objeções, uma coisa que tem que ser entendida, que a Era Dourada não chegou. O que Isaías viu em Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 4, Salmo 22 e outros textos que eu não vou lembrar de cabeça aqui, que falam sobre um tempo em que as nações estão se entendendo, que as armas de guerra foram aposentadas, que todos os povos adoram ao Senhor. Sabe, isso é um tempo de uma era dourada. Eles enxergaram o topo das montanhas. Então, enquanto essa época não chega, os ajustes têm que ser feitos, porque nós estamos assim como se fosse a construção de um palco. Vai chegar um ponto da história que uma geração vai ocupar esse palco, e essa geração vai ser a geração da Era Dourada. Enquanto está a construção desse palco, está havendo uma evolução. Então os juízos continuam acontecendo, só que eu não me atrevo a dizer, a guerra da Ucrânia é um castigo contra o povo da Ucrânia. Eu não sei qual o propósito por trás, eu sei que Deus está no controle ali, reinando e com a sua vara na mão, porque ele corrigirá muitos povos, está lá em Isaías capítulo 2, ele vai corrigindo muitos povos, ele vai fazendo seus juízos, seus julgamentos. Agora, eu não vou dizer, e também nem me interessa, é uma coisa que tem que ficar bem clara aqui para os pós-milenistas, é parar com essa especulação, porque eu tenho notado assim, que mesmo depois que a pessoa abraça o preterismo parcial e o pós-milenismo, ela continua com especulações. E não só especulações, ela continua com pressa de ver a melhora do mundo. Pode esquecer a sua pressa, pode esquecer a sua especulação. Você não é mais dispensacionalista, você não é mais futurista, você não é mais amilenista. Deixa a sua especulação de lado, deixa a sua pressa de lado. É muito importante que eu diga isso, porque eu tenho notado que alguns pós-milenistas e preteristas parciais, eles carregam consigo a especulação. Uma pergunta como essa que foi feita hoje, se Deus ainda faz juízos, claro, uma pergunta importante, mas uma pergunta dessa também demonstra que se existe essa dúvida, existe uma especulação. Sabe, parece que as pessoas, depois que abandonam o futurismo dispensacionalista, elas acabam ficando sem um mapa da coisa. Porque quando a gente é dispensacionalista ou amilenista ou pré-milenista, a gente acha que a gente está no controle da situação, porque daí você vê uma guerra lá na Ucrânia e você já diz assim, Mateus 24 já diz isso. Apareceu a epidemia do Covid, Jesus falou que haveria epidemias. E quando você se torna um pós-milenista, aparece guerra ou epidemia ou alguma tragédia, aí a pessoa pensa assim, e agora, como é que eu explico isso? Como é que eu explico? Está escrito aonde isso? É cumprimento de alguma coisa, mas não é cumprimento, porque já se cumpriu tudo, e aí como é que fica? Então, a especulação profética e a pressa de ver as coisas acontecerem devem ser abandonadas. O mundo está como sempre esteve, tem as suas epidemias, tem as suas guerras, mas é claro, o mundo progrediu, o mundo melhorou, isso é verdade, mas guerras, epidemias, fomes, isso sempre teve na história. Então não é nada de diferente do que já aconteceu no passado, não há nada novo debaixo do sol. Mas como é que eu vou ter um mapa da mina para andar no meio de tudo isso aqui? Não, você já tem a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada e útil. Você já tem a palavra de Deus para saber sobreviver nesse tempo. E muitos dizem que o pós-milenismo e o preterismo deixa o cristão sem uma direção de como sobreviver no mundo. Mas não deixa sem direção nenhuma, não. Nós temos uma Bíblia completa, que fala sobre todas as situações da vida, fala sobre morte, sobre pecado,
sobre guerra, sobre como enfrentar reis tiranos, como enfrentar ditadores, como se comportar diante do governo. Uma Bíblia que fala que tendo guerra, como é que você deve proceder. Mas não, o pessoal, eles querem fazer uma ligação que determinada guerra estava escrito lá na Bíblia. Ó, a guerra da Ucrânia está profetizada lá em Daniel ou em Isaías. Eles querem uma coisa assim que diga às claras que tem uma ligação com alguma profecia. Aí, se não tem, eles falam que estão sem uma direção profética. Não estão sem direção profética. 1 Timóteo 3,16, toda escritura é útil. É útil, toda escritura é útil, basta a escritura, o resto é resto. Então meus amigos preteristas parciais e pós-milenistas, vocês vão ter que abandonar duas coisas: a pressa para chegar a essa época dourada. Eu mesmo ficava sempre falando, o mundo está tendo progresso, depois me decepcionava com alguma notícia, depois eu vi algum avanço, sabe? No começo, há anos atrás, eu estava desse jeito. Mas por quê? Eu estava carregando dentro de mim aquela pressa dispensacionalista de ver logo. Você não vai ver logo, não. Você não vai ver nem a Era Dourada, nem eu, nem você que está me vendo agora. Vocês que estão me vendo, nós não vamos nem ver essa Era Dourada. Temos muito chão até lá. E fora a pressa, a especulação. Por que está acontecendo tal guerra? Por que está acontecendo tal epidemia? Saiba só de uma coisa: Deus está no controle e Deus está fazendo o serviço dele. Você tem que apenas ter um entendimento de como se precaver das coisas, de como lidar com as coisas, e a Escritura está aí para isso. Então, resumindo esse vídeo, Deus continua agindo na história, Deus continua punindo nações, Deus continua mandando pragas se for necessário. Agora, quando e como e por quê, isso já é um assunto que não é meu e não é de vocês também. Um abraço a todos.